Eu sou o Ricardo, de Porto Alegre, sou sócio da Naples, pizzaria aí que está aberta desde abril de 2019. Legal. E vocês trabalham com qual tipo de pizza ali? Como é que funciona a pizzaria de vocês? A gente tem uma pizza de longa fermentação, né, que é a clássica italiana, são 30 horas de fermentação, pizza tamanho individual de 28 centímetros, 27 centímetros. Sem talher, o pessoal come com a mão, um ambiente mais despojado. Nessa pegada com viés napolitano aí, mas com algumas mudanças em relação às regras da VPN. É a clássica italiana mesmo. Entendi, legal. E de onde é que veio a ideia? Por que montar uma pizzaria, né, e não um outro tipo de negócio, um restaurante, ou seja lá o que fosse? Diego, eu era sócio de uma hamburgueria até 2019, e quando eu montei a hamburgueria, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Então, eu percebi que para ter um processo de ponta a ponta dentro de uma hamburgueria, cuidar de todos os insumos, seria necessário um investimento muito grande na parte estrutural de equipamentos, né? Porque a gente comprava carne do açougue, comprava o pão de uma padaria, então acabava fugindo alguns insumos essenciais acabavam fugindo do nosso controle, né? Mesmo pedindo para cuidar, tal, acabava fugindo. E em Porto Alegre estava começando a borbulhar a onda das pizzas napolitanas ou com viés napolitano, né? Fomos estudar e eu percebi que ali a gente conseguiria ter um controle de ponta a ponta no processo, desde a fabricação da massa, curadoria dos insumos, montagem, até chegar na casa do cliente ou ele consumir no nosso próprio restaurante, né? Ah, legal. E hoje vocês atendem. Você começou já com delivery, com salão? Como é que foi esse caminhar de. A gente começou com o salão em abril de 2019. Depois de um mês ali, a gente começou o delivery de forma bem acanhada mesmo, para ver se rodava e tal, e nosso foco ficou no salão, né? E aí, quando foi março de 2020, a gente vinha numa ascendente aí dentro desse período, tanto que a gente iniciou somente com forno, depois a gente adquiriu o segundo ali por meados de setembro de 2019. As vendas vinham aumentando, a gente estava pensando, inclusive, em colocar uma segunda loja em Balneário Camboriú. Estávamos lá para ver loja e voltamos para Porto Alegre na última semana antes de estourar a pandemia. Aí estourou a pandemia, fechamos o restaurante e tivemos que virar 100% para o delivery, né? E era um receio que a gente tinha, porque não é aquela pizza clássica do delivery para 8 fatias, tamanho família, borda recheada. Então a gente se assustou bastante, mas conseguimos operacionalizar o delivery. Investimos um pouco em tecnologia para atendimento, né? Ter um site legal, um sistema de pedidos rápido. E, em paralelo a isso, a gente também começou a produzir as pizzas congeladas, né? Para conseguir suprir as horas dos funcionários. A gente conseguiu passar aí pela pandemia sem nenhuma demissão, graças a Deus. Espaço, otimizar insumos, tudo. Então, a gente começou a produzir as pizzas congeladas em caráter experimental ainda durante a pandemia. E pandemia finalizada praticamente, né? Nosso salão Sim. funcionando na normalidade. A gente ganhou aí o Plus Delivery, que se tornou uma parte muito rentável do nosso negócio, que a gente não apostava inicialmente, e também um braço de pizzas congeladas, né? Hoje a gente está em mais de 30 estabelecimentos aí com as congeladas. Pô, legal, né? Isso é para uma empresa, vamos considerar assim, relativamente nova, né? Basicamente aí tem mais ou menos uns 3 anos, né? Você já está aí Sim, atendendo com 3 frentes hoje, né? Que inicialmente a ideia realmente era só o salão. sim. Até, vamos chamar assim que o Covid foi uma coisa ruim, mas, queira ou não, foi uma coisa boa, porque fez você se reinventar e desenvolver Abriu novos novas frentes, produtos, né? né? Abriu novas frentes. Se a gente tivesse ficado paralisado, talvez a gente não estivesse aqui contando história, né? Sim, com certeza. Não, A gente se mexeu, né? A gente foi para a linha dos congelados aí, começamos batendo em porta de amigos aqui do bairro, que a gente conhece faz tempo, pedindo para vender no mercadinho dele. E hoje a gente está abrindo aí grandes varejistas, um negócio novo aí que veio com a pandemia, né? A pizzaria a pleno vapor.
e o delivery também. E onde é que vocês estão situados hoje em Porto Alegre, para quem quiser conhecer? A gente fica no coração da Zona Sul, né? Porto Alegre está crescendo muito para a Zona Sul, mas a gente fica ali no bairro da Tristeza, que é considerado o coração da Zona Sul. Aqui fica a 5 minutos do Barra Shopping. Você tem a dizer, assim, o pessoal quer montar negócio, né? Muita gente, hoje no Brasil a gente vê, tem muita gente querendo empreender, querendo abrir negócio, mas muita gente geralmente não abre, fica às vezes com um trabalho que não tá contente, não está satisfeito, por comodidade, né? A gente sabe que nada no Brasil é fácil, mas no mundo inteiro nada é fácil, né? A gente realmente precisa trabalhar, no começo é difícil, é suado, mas quando a gente chega a esse ponto, né, que você tá, se torna uma atividade muito gratificante. Com certeza, Diego. A gente é muito importante quando vai montar um negócio, estudar ele antes de montar, né? Até para não fazer besteira. A gente teve apoio se tornou nosso amigo, o Patrick Catapano, que foi até quem apresentou a La Rod para a gente, né? Onde ele nos ajudou a estruturar produto, deu dicas de equipamentos, né? Então a gente fez todo um estudo antes, visitou várias lojas e coragem, né? Porque é investimento, é funcionário, risco trabalhista, risco fiscal, o risco do Covid que a gente não sabia que ia existir, sim, né? Uhum. Mas quando tudo isso é bem planejado, tem uma estrutura sólida, pensando no negócio como um todo, fica mais fácil de passar por cima disso tudo, né? Não, legal, com certeza. O que a gente vê muito, principalmente quem está montando o negócio, quem não pesquisa, não vai a fundo, não vai estudar, né, sobre o negócio, muitas vezes acaba gastando dobrado, né? Ou compra investimento, faz investimento no que não devia, deixa o que realmente era prioritário e era primordial para fazer o negócio dar certo, às vezes deixa um pouco de lado, né? E é uma série de fatores que faz a pessoa ter sucesso, principalmente na parte de alimentação, né? Então, realmente é muito importante a pessoa ir a fundo, estudar. Quem não é na área, quem sabe, até como aconteceu com você, procurar uma pessoa que já tem experiência, já tem um know-how, aí como é o nosso amigo e o chefe Patrick Catapano, né? Para facilitar e encurtar esse caminho, né? Porque, basicamente, quanto tempo você levaria para adquirir toda a experiência que uma pessoa dessa tem? E ele, basicamente, entrega já mastigado, né? Já entrega um negócio pronto. A gente, quando começou a falar sobre pizzaria, nem passava pela nossa cabeça ter um forno elétrico. A gente achava que não responderia, que tinha que ser o forno a lenha. E aí fomos estudar, conversar com gente do ramo e vimos que não, né? O forno é um exemplo. Outro exemplo é a maceira, que é um investimento considerável. Se comprar a maceira errada aí, não sai a pizza. Isso aí, eu quero fazer a pizza desse tipo aqui, no nosso caso a pizza, né? Então vou precisar do forno Y, com a maceira X, com esse tipo de equipamento, eu vou conseguir o resultado. Se a gente tivesse feito por conta, teria feito muito, muito, muito mais besteira aí. Sim, não, legal. Até um ponto interessante foi a questão do forno ali, do forno elétrico, né? Que hoje é um paradigma que a gente tem no Brasil, né? A gente vê lá fora, Estados Unidos já está há anos aí só usando maior parte elétrico, né? Europa também, muitos fornos aí estão vindo com essa pegada elétrica porque realmente consegue atingir praticamente o mesmo resultado do forno a lenha, que é a alta temperatura e a pedra, né? Que dá aquele salto de borda, dá aquela crocância, dá inclusive a aparência, né? Fica muito similar às feitas em forno a lenha, né? Que antigamente só se existia no Brasil forno a lenha. Os fornos a gás não atendiam e os elétricos eram muito caros e a energia não era uma energia muito estável, né? E com a tecnologia, com a evolução do próprio país, hoje a gente já tem tecnologia para... E a gente tem hoje, até hoje, não vou te dizer que semanalmente, mas vem diminuindo, assim, de vez em quando aparece um cliente no Insta perguntando se a gente tem forno a lenha, a gente explica, não, a gente tem um forno elétrico que tem a mesma resposta do forno a lenha, que atinge uma temperatura X, porque tem gente que tem um forno a lenha também e não usa a capacidade dele e acaba não fazendo um produto de qualidade, né? O forno é um dos componentes da pizza. Eu posso ter o forno que eu quiser. Se eu trabalhar ele com a temperatura errada, não vai sair o produto que eu quero, né, Diego? Sabe? Sim. Sabe melhor que eu como é que funciona. A pizza em si, né, como todo alimento, a cozinha, né? Quem gosta de cozinhar, a gente sabe ali que são uma série de fatores, né? Para você fazer uma boa comida, né? Não é simplesmente pegar a receita e copiar
porque quem tem paixão, quem gosta, vai atrás, vai melhorar, vai aprimorar o processo. E não é só juntar ingredientes e botar no forno que vai sair, né? A gente... Uma outra curiosidade da questão do elétrico, a nossa loja hoje, ela não tem nem rede de gás, né? E é um prédio que já teve um histórico de incêndio no passado. Tinha uma outra operação lá que pegou fogo numa parrilla. A gente não conseguiria abrir nenhuma operação ali se tivesse lenha ou fogo, né? Por conta desse histórico, ficar no meio do bairro residencial. Então, em Porto Alegre hoje tem diversos bairros que a gente não consegue operar com forno a lenha por conta de legislação. E forno elétrico, plugou na tomada, está funcionando, né? O nosso aí não precisa de energia trifásica, 220, facilidade imensa aí. Não, legal, legal. O forno inclusive tem até a foto lá no teu Instagram, lá é um forno bonito. Acredito que fica aparente ali para os clientes, né? O pessoal vê o processo de montagem da pizza e tudo mais, né? Que é um atrativo hoje das pizzarias, né? A pizzaria dos meus pais aqui em Tubarão foi a primeira da cidade e região na época que fazia essa montagem, que a cozinha não era uma cozinha fechada. E hoje muitas, principalmente parte de alimentação, o pessoal gosta de ver, né? Para saber higiene, como é que é feito o processo. A pessoa está acompanhando realmente ali, como se estivesse dentro da cozinha, né? Isso aí, o forno, ele agrega, assim, para o visual, né? Tem um aço escovado muito bonito de inox ali. Ele tem os forninhos lá empilhados e o pessoal fica, pô, sai daí, sai todas as pizzas e tal. É isso aí, né? Tudo aberto. Lá a gente tem um balcão de vidro que separa para o salão, mas é tudo integrado. E hoje vocês conseguem ter uma capacidade de produção, assim, de quantas pizzas, né? Você comentou lá que tem 3 fornos empilhados. Isso. A gente chega a produzir 9 pizzas ao mesmo tempo, né? Dentro do forno. Elas levam ali dentro do forno média para a nossa pizza, né? Isso não é regra, mas a nossa pizza leva de 2,20 a 2,5 dentro do forno. Então, legal. aí... É uma grande produção, né? O pizzaiolo tem que ser bem experiente, bem rápido, né? A gente pega uma sexta-feira ali, entre 8 e 9h30 sai 50% da noite. Sim. Então, é mais do que uma pizza por minuto entrando e tem que dar vazão, né? Uhum. O nosso pizzaiolo na ponta lá, todos são fera ali, mas o da ponta ele se vira com malabarismo para jogar as 9 pizzas para fora ali, sem errar nenhuma.